paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais um dia para mais um culto da palavra. Quero desejar uma boa noite a todos. Vamos aqui dar início, então. Quero fazer uma oração, né, por esse culto aqui. Eu peço a todos que intercedam pela igreja e por todos nós. Amém? Senhor, neste momento, te agradecemos, Senhor, por estar presente aqui. Te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, neste momento as pessoas que estão aqui online. Guarda, Senhor, aquelas que não poderão estar aqui. Te agradeço, Senhor, por nos conceder, Senhor, mais da sua palavra. Peço que o Senhor abra nossos corações, abra as nossas mentes, para que venhamos entender cada vez mais a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos. Aqui é o pastor Raoni falando, está comigo nessa noite nosso querido diácono Fernando, irmão Edson Roberto de Paula, nosso maestro Dinho, e as irmãs Esther Monteiro Sá, né, de Sá, e Miriam Monteiro de Sá Damasceno, né, já estão conosco aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso culto da palavra, dando início. Já quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aí nas nossas redes sociais, especificamente no nosso Facebook. Eu já vi aqui a irmã Lúcia, paz do Senhor, pastor Aparício, como sempre, está conosco, a irmã Eliette das Chagas, a irmã Tati Viana, a irmã Nideron Silva. Olha, vou fazer logo a propaganda aqui, se você quiser tomar um café de qualidade, caseiro, você procura a irmã Nideron, que café igual dele não há, tá certo? E outros irmãos que já estão conosco aqui para aprender da palavra de Deus, né? Hoje estaremos estudando o nosso último culto de ensino sobre o Antigo Testamento. Vamos fechar aí com chave de ouro, estudando sobre os profetas menores, tá certo? Já quero convidar o irmão Edson Roberto para estar lendo a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Pai do Senhor para os irmãos. Vamos ler em Hebreus capítulo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, século de equidade e século do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e de todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Oremos pela palavra que Deus nos deu. Amém. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por termos essa oportunidade de
de estar em contato com ela, que é a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor, nesse dia de hoje, que através da tua palavra possamos aprender mais de ti, conhecer-te e te seguir, Senhor. Ajude-nos a guardar a tua palavra, Senhor. Abençoe os cânticos, receba a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Microfone, pastor. Eu sempre esqueço. Amém. Eu já quero convidar as irmãs Sá para estarem adorando ao Senhor justamente conosco. Fazer menção aqui a irmã Joana, a irmã Maria de Leusa também estão nos acompanhando, a irmã Cândida, a irmã Maria Aparecida, que Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. Então vamos louvar a Deus com as irmãs Sá. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Esse hino é bem conhecido, então louve ao Senhor Jesus com a gente, amém? Antes de eu falar, tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração em função dessa crise que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Vamos orar pelas famílias. Também estaremos orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, para que o Senhor chegue com providência, aqueles que estão necessitando e aqueles que estão enfermos, tá certo? Quero convidar a irmã Miriam para estar fazendo essa oração ao Senhor nesse momento e logo mais estaremos dando início ao ensino. Amém, irmãos, oremos. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, para te pedir, Senhor Jesus, mais uma vez ainda, Senhor, porque nós sabemos que se não for por Ti, Senhor Jesus, nós nunca conseguiremos alcançar nada. E aqui nós estamos, Senhor Jesus, para te pedir, Senhor, um pouco de orientação nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que esse momento tem sido delicado para muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas necessitadas, Senhor Jesus. Mas graças a Deus que nós temos a Ti como refúgio, Senhor. Vai de encontro, meu Deus, a todas as pessoas, Senhor Jesus, que não têm de onde tirar o seu sustento, Senhor Jesus. Vai de encontro aquelas pessoas que estão doentes, meu Deus, por conta do coronavírus e por aquelas, Senhor Jesus, que estão doentes por outros motivos também, meu Deus. Nós pedimos a Tua proteção, nós pedimos o Teu amor, Senhor Jesus. Cobre-nos com Teu sangue, meu Deus, e que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, se faça presente todos os dias em nossas vidas. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, orientação nesse momento de dificuldade, meu Deus. Continua, Senhor, nos orientando no que é melhor fazer, meu Deus. Continua, meu Deus, nos guiando, Senhor Jesus, no caminho melhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor continue sendo nosso sustento nos momentos de dificuldades e angústia, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Mesmo com dificuldade, o Senhor continua se mostrando Deus e poderoso, meu Deus. Então, Senhor Jesus, nós pedimos, continua conosco, meu Deus, todos os dias de nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu já estou transmitindo aqui do celular hoje. Se a imagem ou o som não estiverem muito bons, os irmãos, por favor, nos avisem aí, tá certo? Conselho, nós oramos aqui pelo Paulo César também, tá certo? A senhora fez o pedido de oração aqui durante o momento que a Miriam teve a oportunidade, mas eu vi, intercedi aqui. No final, nós estaremos orando mais uma vez, tá certo? Irmãos, vamos dar início ao nosso ensino da palavra do Senhor hoje, tá certo? Vai ser um pouco diferente, eu quero retomar com os irmãos o que nós temos feito até agora. Nós demos início ao estudo do Antigo Testamento há mais ou menos 3 meses, não é isso mesmo, Fernando? Se não me engano, há 3 meses nós estamos estudando aí o Antigo Testamento. Estudamos a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco, escrito por Moisés. Depois nós vimos os livros históricos, depois nós vimos os livros poéticos, vimos os profetas maiores, e hoje nós vamos fechar esse ciclo de estudo com os profetas menores. Obviamente, a gente podia ter uma lição aqui, né, um culto de ensino sobre cada um desses profetas menores, sobre os livros que nós estudamos. Poderíamos ter um ciclo de 5 encontros, 6 encontros, e mesmo assim não ia se exaurir, porque era uma riqueza enorme no Antigo Testamento, a palavra do Senhor. Nosso objetivo não é exaurir, é dar aspectos gerais sobre esses livros, apresentar algumas aplicações e criar o desejo no coração dos irmãos de lerem a Bíblia e de estudarem a palavra do Senhor, tá certo? Além disso, né, nós também queremos já iniciar o estudo do Novo Testamento na semana que vem, né? O Evangelho segundo escreveu Mateus, estaremos estudando o Evangelho do Reino, depois Marcos, Lucas, João, e aí vamos continuar Atos, Romanos, Coríntios, até onde o Senhor nos permitir, né? Vamos ver como vamos estruturar isso. Mas é muito bom falar sobre os profetas menores, porque, mais do que nunca, a aplicação desses livros é algo que é necessário para... Perdão. É necessário para os dias de hoje, né? Eu vou fazer algumas categorizações. Hoje é um daqueles ensinos que é bom ter um caderninho de lado, ou se tiver alguma dúvida, perguntar novamente, porque é um tema mais complexo, né? Nós sabemos que os profetas menores talvez sejam os livros menos lidos pela Igreja do Senhor, infelizmente, né? Tem outra característica, né? É o livro que talvez muita gente ache mais difícil de achar,
Se o pastor disser que a leitura é em Malaquias, ou em Abacuque, ou em Sofonias, ou em Ageu, tem que pedir muita misericórdia de Deus, né, o pessoal, porque tem que procurar ali, achar, é só uma folhinha, 2, 3 no meio da Bíblia, e aí tem que catar e procura para um lado. Se você não estiver muito familiarizado com essa estrutura bíblica, você vai se perder um pouco, né? Também são os livros, por serem menos conhecidos, às vezes a gente faz até algum tipo de brincadeira, né? Ou abra aí o livro do profeta Ezequias. Só que Ezequias não foi profeta, foi um rei de Judá, não escreveu livro nenhum, né? Já fizeram essa pegadinha com você e comigo algumas vezes, certamente, né? Por causa assim, dessa... Eles estão lá para o final do Antigo Testamento, eles representam períodos históricos muito diferentes. As profecias muitas vezes têm um peso de espiritualidade muito forte, e alguns têm mais dificuldade de assimilar, né? Tem que ter uma interpretação bíblica do que está sendo dito ali. Algumas profecias são messiânicas em relação ao Messias, outras são messiânicas em relação ao milênio, né? Em que Cristo reinará na Terra, e às vezes a gente fica meio perdido nisso aí, tá? Minha missão hoje, da parte do Senhor, eu vou tentar, né, na minha limitação aqui, é tentar trazer um panorama geral, ajudar os irmãos a entender esses livros um pouco, né? Obviamente a gente não vai explorar cada um desses livros aqui, e os irmãos tendo esse conhecimento básico, começarem a ler, né? Fazer um propósito, dá para ler rapidinho, num dia você lê todos, né? Os livros, acho que numa manhã dá para ler todos os profetas menores, sem problema algum, bem rápido, tá certo? Um detalhe, irmãos, do que eu vou falar. A atualidade desses livros é muito real, porque boa parte deles foi escrito chamando a necessidade de santificação da nação, ou apresentando a esperança do Messias que ia vir, né? E veio. E hoje a gente vive a mesma realidade. Esses livros eles têm 2.800 anos que foram escritos, o mais novo deles talvez esteja 2.400, 2.500 anos, mas, mesmo sendo livros de quase 3.000 anos de história atrás, eles são muito atuais na sua essência. Primeiro, como eu disse, porque eles falam sobre essa necessidade de santificação. E a gente nunca teve um tempo de... Apareceu o irmão JB, irmã Gisele, Deus abençoe. A gente nunca teve um tempo de tanta crise moral e espiritual em relação à santidade como nós estamos vivendo hoje, né? A gente costuma dizer que estamos vivendo um momento de extrema... em que tudo está sendo muito questionado, né? Precisa mesmo, isso aí realmente... E algumas questões que Deus apresenta na sua palavra como necessárias para a nossa santificação e ao processo de santificação têm sido colocados de lado, né? Esses livros também, eles têm uma carga de aguardar o Messias muito forte, informações sobre o Messias, principalmente aqueles que foram escritos depois do cativeiro babilônico, tá? Mas o Messias veio, Jesus já veio. Ora, nós estamos vivendo um momento similar, irmãos. Jesus veio, foi para o céu, e a sua igreja está esperando Jesus retornar. Então, toda essa palavra de esperança por causa da volta do Messias, que os profetas menores vão trazer na sua essência, elas são extremamente importantes para nós, que também estamos esperando o Messias. Por isso, está tudo relacionado, obviamente, devemos guardar e viver uma vida de santidade com Deus. Amém? A paz do Senhor, pastor Leandro, que Deus abençoe aí, no nome de Jesus. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês são aspectos gerais em relação ao que é o ofício profético, tá certo? Vamos lá. Hoje, o ofício profético, como nós tivemos no Antigo Testamento, ele não existe mais, tá certo? O livro de Hebreus, capítulo 1, Edson Roberto leu aí, é muito claro em relação a isso. Ele vai dizer, olha, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, primeiro aos pais pelos profetas, a nós nos últimos tempos enviou os filhos. Nós temos um marco limitador do ministério profético em João Batista, tá certo? O próprio Jesus diz que não houve nascido de mulher homem tão grande quanto João Batista, né? E nós temos nele o último representante dessa linhagem profética que nós vemos no Antigo Testamento, tá? Ele chega aos dias de Cristo, exercendo um ministério muito semelhante, por exemplo, ao do profeta Elias, tá? Sendo boca de Deus para a nação. Quando você vai ver nas Escrituras, tá? A primeira coisa para anotar, tá? Você vai ter dois termos que vão se relacionar no hebraico ao ofício profético. O primeiro é o Nabi, que, a grosso modo, significa boca de Deus, tá certo?
e é empregado com a tradução de profeta. É aquele que é o porta-voz da mensagem de Deus. As grandes autoridades do mundo, até hoje, têm esse costume, têm porta-vozes, que são aqueles que levam a mensagem daquela autoridade, não a sua própria mensagem, tá? Mesmo que ele concorde, não concorde, o seu ofício é entregar aquilo que a autoridade superior a ele mandou ele entregar como mensagem. Esse era mais ou menos, os profetas, eles funcionavam como porta-vozes da vontade de Deus. Muitas vezes eles até falam, Deus, eu não vou falar sobre isso não, eu não entendo. Você tem Abacuque, por exemplo, que abre o livro reclamando, dizendo que não entende como as coisas estão acontecendo, né, como as outras nações, o peso ainda não veio, mas os filhos de Israel, que são filhos da promessa, o peso vem sobre eles, aí depois Deus vai explicando as coisas para ele, e você vê no seu registro essa transformação e ele ser moldado por Deus para entregar a palavra que o Senhor quer, e não aquela que ele desejava. O exemplo clássico do profeta não querer entregar uma mensagem, né, é o profeta Jonas. Já a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Muita gente se engana sobre Jonas, né? As pessoas acham que, não, ele não queria entregar a mensagem lá para aquele povo, porque era um povo que era pagão, que era idólatra, que era aquilo, outro, e ele desobedeceu a Deus porque ele não queria ir até aquele povo, e ele queria o castigo de Deus sobre ele. E o que a Bíblia nos mostra claramente é que Jonas não queria que o povo de Nínive recebesse a mensagem, porque sabia que Deus, se o povo se convertesse, teria misericórdia dos ninivitas. E ele queria que os ninivitas pagassem um preço. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre Jonas, tá? Então, a primeira palavra em hebraico que define o profeta é o nabi, ou seja, boca de Deus, o porta-voz, aquele que leva a mensagem que não é sua, mas é a mensagem de Deus. Eu vou só pedir um sinal aos irmãos, se vocês estão me escutando bem e se estão me vendo bem. Eu perdi minha conexão aqui, rapidamente no Facebook, vou tentar entrar novamente, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Ok. A segunda palavra que nós temos no hebraico para profeta é a palavra roé, tá certo? Se a gente fosse fazer uma transliteração para o português, nós escreveríamos mais ou menos assim, R-O, aí um apóstrofo, E-H, tá certo? E esse tem uma tradução mais específica para vidente, aquele que tem visões, tá? Há um texto ali, já antes desse estudo, obviamente, dos profetas menores, em que apresenta Samuel como o vidente, Natan como o profeta, né? Então tem uma diferenciação. Então, o vidente, né? Aquele que tem visões, a expressão em hebraico, em algumas vezes, vai ser o roé. Então, você tem tanto nabi ou navi. Por que nabi ou navi, pastor? Porque o B e o V no hebraico só tem um sinalzinho que muda, tá? É o beit, ou, que tem um pontinho no meio, é tipo um C ao contrário com um pontinho no meio. E o veit, que é um C ao contrário sem um pontinho ali, tá certo? Então, por isso que a gente fala às vezes nabi ou navi, tá certo? Esse é o porta-voz, e o roé é o vidente, aquele que tem visões. E era muito comum no ministério profético os profetas terem visões daquilo que ninguém mais via, né? Samuel tinha visões, nós vemos Ezequiel tendo visões da parte de Deus, Deus mostrando coisas a Jeremias. Então, era uma questão associada aos profetas, essa característica especial de ter visões daquilo que ninguém mais via, tá certo? Então, você tinha essas duas configurações, essas duas palavras, sempre se você falar em profeta, vão ser as que vão aparecer. Há uma curiosidade muito importante aqui sobre o livro, que na nossa organização da Bíblia, nós dividimos em 12 livros, são 12 profetas menores, tá certo? A saber, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, certo? São esses os 12 profetas menores. Amém, irmã Lara? Glória a Deus. São esses os 12 profetas menores, tá? Mas, se você for ver lá no hebraico, eu falei que a Bíblia hebraica, a gente que organiza, né? Na Torá, livros proféticos, para ficar mais fácil de estudar. Na Bíblia hebraica, eu já disse para os irmãos que nós temos uma organização diferente. Você tem a Torá ainda, os 5 primeiros livros, ali a lei de Moisés. Depois você vai ter os Ketuvim, que são os escritos. Opa, alguma coisa aconteceu aí. Ó, o Beit.
Vocês estão vendo aí? É tipo um C ao contrário com o pontinho no meio. É isso aí, Fernando? E o Veit, você tira esse pontinho que tem aí no meio, tá? Amém. E aí você vai ter essa distinção dos profetas de maneira estruturada, tá bom? Então, vamos lá. O que eu disse para vocês é que nessa organização do Antigo Testamento hebraico, você não dividia, até porque não está dividido em livros, né, para a gente, assim, não está organizado nessa divisão de livros oficialmente, né? É uma forma de estudar que a gente usa, né? Que é a Torá, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, né? Lá você vai ter uma organização que é a Torá, os 5 primeiros livros, os Ketuvins, que são os escritos em geral, aí você bota os salmos no meio, né? E você vai ter os Nevrim, tá certo? Que são os livros dos profetas, ou os Navi, né? Que são os livros dos profetas. Nessa organização dos livros dos profetas, você vai ter os grandes rolos, né? A gente tem que lembrar que não era um livro só como a gente carrega hoje. Você tinha rolos e mais rolos com esses livros de maneira estruturada. E esses 12 profetas compunham apenas um livro, tá certo? Então você tinha esse livro que era chamado de o livro dos 12, né? São 12 profetas, são 12 livros, então você chamava eles de o livro dos 12. Eu até brinquei hoje no anúncio do WhatsApp, que em aramaico é Trei Assar, tá certo? Então, esse escrito dos 12, esses 12 livros, eles estavam, que a gente estuda, eles estavam compilados em um só rolo, ok? A curiosidade aí dos irmãos, o maior rolo que nós temos de livro das escrituras do Antigo Testamento é o livro do profeta Isaías, ou segundo o pastor Leandro Queiroz, Ishayahu, né? O livro do profeta Isaías. Aí alguém pergunta, mas pastor, não tem 150 salmos? O livro de salmos é maior. Na verdade, nessa organização da Bíblia hebraica, você vai ter 5 livros, ou você vai ter 5 volumes, né? De escritos, de pergaminhos, que vão compor o livro dos salmos, tá? Então, no foco da aula de hoje, a gente está estudando como se fosse somente um livro, né? O livro dos 12, né? Esse Trei Azar, que significa 12 em aramaico. Mas, na tradução para a Vulgata Latina, a gente conseguiu ter essa divisão, fica mais fácil de entender quem é o autor de cada livro, né? E fica mais simples da gente conseguir estruturar o nosso estudo. Vamos lembrar, irmãos, que o Antigo Testamento, e o Novo Testamento também, só vão ganhar capítulos e versículos séculos e séculos depois que eles já estavam formados. Se não me falha a memória aqui, que é muito, muito complicada, vocês não já sabem, entre o século 13 e 16 é que a Bíblia foi ganhando capítulos e versículos do jeito que fica mais fácil da gente estudar. Olha que coisa incrível, quando Jesus chega na sinagoga, ele vai pegar o rolo do livro do profeta Isaías, que eu já disse para vocês que costumava ser o maior rolo de livro, tá certo? Não estava dividido em capítulo nem em versículo. Jesus pega aquele livro, abre, e a leitura que ele vai fazer o Espírito do Senhor me ungiu, né? Para levar liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha aquele rolo, né? A gente faz assim como se fosse um livro, mas eu acho que Jesus fechou mais assim. E aí ele vai dizer, hoje se cumpriu essa profecia, né? Então Jesus, sem capítulo, sem versículo, conhecendo a palavra, orientado pelo Espírito Santo, ele abre aquilo, declara o cumprimento daquela profecia para a glória do nome do Senhor. Amém? Pastor Jorgito de Sá, a paz do Senhor Jesus, meu amado. Bom tê-lo aqui conosco também. Vamos dando continuidade aqui. Então, esse é o panorama geral que a gente tinha para dar para os irmãos, tá? Nessa organização da Bíblia hebraica, que é a que a gente segue, né? Você não tem esses livros particionados, você vai ter só um livro, né? A gente particiona para facilitar o estudo e o ensino, ok? Vamos em frente. Vou falar um pouquinho sobre temporalidade, tá? Os livros, eles não estão na disposição nem regional, nem temporal, tá? Não tem uma ordem ali. E, na verdade, eles não foram escritos num só período. Tipo, o livro do profeta Isaías é fácil. A gente começa a dizer, olha, o livro do profeta Isaías, ele começou no reinado do rei Uzias e foi até o reinado de Manassés, provavelmente. Então, você pega aqueles anos ali, né? Acho que são 50 anos, né? Entre vários reinados no Reino do Sul, fica fácil de você situar. A gente começa a falar, olha, Jeremias começou o seu ministério com tantos anos no reinado
de fulano de tal e foi até a queda da Babilônia e depois ainda profetizou até tal momento. Então a gente consegue um panorama, uma janela histórica, tá? Uma característica muito especial sobre os 12 aqui, sobre os profetas menores, é que, em primeiro lugar, eles não estão na mesma região, nem são mandados por Deus para profetizar para o mesmo povo. Mais do que isso, eles não estão profetizando na mesma época, tá bom? Então você vai ter profetas, por exemplo, que vão profetizar na época de Isaías, ou outros na época de Jeremias, outros lá depois do exílio babilônico que eles vão profetizar, tá bom? Então é bom a gente fazer essa distinção. Essa é a hora que eu sugiro aos irmãos que quiserem anotar, né? Eu não estou dizendo que tem que anotar o que eu falo, só acho que é mais simples de conseguir absorver e tentar até fazer um desenhozinho, quem puder aí, tá? Primeira coisa, vocês lembram, todos esses profetas profetizaram a partir do reino dividido, ok? São profetas que nós chamamos de profetas segunda onda profética, né? O segundo ministério profético. Por quê? Porque você tem lá atrás ainda profetas como Moisés, como Samuel, como Natã, como Gade, que são servos do Senhor, que profetizaram. Não era obrigatório você escrever as suas profecias para você ser um profeta. Você teve vários profetas que não escreveram uma vírgula, né? Elias, provavelmente Eliseu, né? Outros profetas não vão escrever nada. Esses aqui são orientados por Deus a registrar os seus escritos. Uma coisa importante de falar é, pastor, por que a gente chama eles de profetas menores, tá? É porque eles são do tamanho da Miriam? Não, não é isso, tá certo? Inclusive, eu citei para a Miriam que era muita coincidência, né? Ela vir no dia dos profetas menores aqui. Acho que é partidarismo, viu, irmão? Mas não é por causa da altura deles, ou porque o tempo de ministério deles foi muito curto, ou porque a mensagem deles era inferior, ou tinha um nível de espiritualidade menor, ou era de menor importância. Não é isso, tá? O termo menor aí, obviamente, está apontando para o tamanho dos livros, tanto que esses livros foram compilados em um só volume, como eu disse para vocês lá, ainda nos escritos judaicos, tá? Então, bora lá. Esses profetas exerceram o ministério a partir da divisão do reino, tá certo? Você lembra que eu falei para vocês? Quais são os reis de Israel? O primeiro deles, Saul. Depois deles, Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, você vai ter um racha no reino, tá certo? No sul, você vai ter o reino do sul, chamado de Judá, e lá em Judá ele vai ser formado por, basicamente, duas tribos. A primeira é a tribo de Judá, obviamente, e a segunda, a tribo de Benjamim, ok? Essas duas tribos vão formar o reino do sul. E a tribo de Levi também vai compor, né, mas ela não é contabilizada, isso é uma história mais longa de dizer, mas ela não vai ser contabilizada nas tribos de maneira territorial, porque eles não tinham terreno, né? Então a tribo de Levi continua servindo aí no templo, porque o templo ficava em Jerusalém, a capital do reino do sul era Jerusalém. Ao norte, você vai ter o reino de Israel, tá certo? Que é formado pelas outras 10 tribos, Efraim, Manassés, Gade, Naftali, Dan, Asser, Ruben, Simeão. Então, essas tribos vão formar o reino do norte, ok? Então, entendendo que após essa divisão do reinado, que esses profetas que nós denominamos de menores começam... só um pouquinho aqui que tem irmão me mandando mensagem. Só depois dessa divisão que nós temos é que eu consigo fazer uma categorização de cada um desses, aonde eles serviram ao Senhor e para quem eles falavam, tá certo? Então vamos lá. No Reino do Norte, nós tivemos os seguintes profetas: Jonas, Amós e Oséias, tá? E eles foram usados por Deus para ministrar a palavra do Senhor para o Reino do Norte. Joia? Oséias, especificamente, você vê que ele começa seu ministério lá no Reino do Sul, depois vai para o Reino do Norte, tá certo? E vai ser usado por Deus lá. Ele vai ser rejeitado, e aí Deus vai... Amós, e aí Deus vai levantar Oséias, que era de lá, para continuar essa ministração, tá certo? Jonas, alguns falam, pastor, mas Jonas Deus usou para o povo lá de Nínive. Mas se você for ver lá nas crônicas
nos livros dos reis e das crônicas, você vai ver que tem profecia de Jonas para o reino do norte. Então, Deus também usou Jonas. A história conhecida de Jonas vai ser especificamente a que ele vai para Nínive, né? Vai ser engolido pelo grande peixe e tudo mais. Essa foi a história que foi registrada. Mas ele também exerceu um ministério profético ali, voltado mais para o reino do norte. Joia? Para o reino do sul, nós tivemos mais profetas, né? O profeta Joel, que foi levantado por Deus durante o período de avivamento ali do povo. Por isso que a profecia dele a gente vai falar um pouco sobre cada livro já, tá? Só estou uma introdução aqui, né? Então, no momento de avivamento, você vai ter Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias sendo usados por Deus para o reino de Judá, para o reino do sul. E depois do cativeiro, vamos lembrar o que acontece na história de Israel? O reino do norte é destruído, Israel é destruído pelos assírios, ok? O reino do sul, Judá, vai ser levado cativo para a Babilônia, tá? Por Nabucodonosor, algumas sucessões de linhagem, o reino vai ser tomado pelos persas, e Ciro vai começar a mandar o povo de volta para Jerusalém para reconstruir não mais o reino de Judá, mas essa província, esse território de Judá, que era administrado primeiro pelos persas, depois pelos gregos. Depois teve uma disputa entre assírios e egípcios, e por final ficou ali com o Império Romano, tá? Então, esses profetas que eu falei, Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias, vão ser usados para o reino do sul. Além de... E depois do cativeiro, nós vamos ter 3 profetas. Alguns ali, mais ou menos depois do cativeiro, né, quando o povo está voltando do cativeiro, que é Ageu e Zacarias. São praticamente contemporâneos, ok? E cerca de 200 anos depois deles, você vai ter o profeta Malaquias, que é o último profeta veterotestamentário, o último livro aí do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, você vai ter um período em que Deus vai calar-se por 400 anos, até que venha a revelação perfeita da sua palavra, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Beleza? Deu para pegar aí alguma coisa ou está enrolado? Qualquer coisa a gente repete. Deixa eu ver aqui. A paz do Senhor, irmã Maria de Luz. Eu estou com saudade também aí, viu, dos irmãos? Glória a Deus por isso. Vou aproveitar enquanto a gente dá esse intervalozinho aqui para começar cada livro, de lembrar os irmãos que quiserem doar gêneros para a gente montar a cesta básica, procure a irmã Wanda, tá certo? A gente quer fechar essas cestas básicas, se Deus permitir, até sexta-feira agora. Posso continuar? Amém? Estou vendo aqui. Bora lá, vamos começar, irmãos, um panorama, mais ou menos, de cada um desses livros, tá? O primeiro livro na nossa ordem de organização é o livro do profeta Oséias. Oséias vai exercer seu ministério entre os anos 793 a 753 a.C., tá? Então, ele vai ter aproximadamente 40 anos de ministério profético. Ele vai profetizar durante o reinado dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, e durante esse tempo, o reino do norte, Jeroboão, tá certo? Qual é a palavra que Oséias vai entregar da parte do Senhor? Lembrando para vocês que eu falei que Oséias profetizou para o reino do norte, tá? Então ele teve toda essa duração dos reinos do sul, mas ele vai profetizar ali durante boa parte do reinado de Jeroboão, tá certo? E qual é a palavra que ele vai levar da parte do Senhor ali logo após quase a divisão do reinado, né? Ele vai dizer que Israel tem que se arrepender das suas próprias iniquidades, tá? Então Deus levanta para chamar Israel ao arrependimento. O que está acontecendo, irmão, nesse contexto? Jeroboão, ele vai, após a divisão, ele vai reinar no reino do norte. E aí ele vai começar a... Deus deixa muito claro que o local de adoração a ele seria ainda em Jerusalém, lá no reino do sul, no templo que Salomão construiu. Só que Jeroboão, ele parte para outra questão. Ele vai construir bezerros de ouro em um altar e vai começar a trazer a adoração lá para o reino do norte. E Deus fala que ainda é possível haver arrependimento das iniquidades. Joia? Aí depois você vai ter o livro do profeta Joel. O livro de Joel vai ser escrito entre os anos 835 a 830, né? O ministério dele vai se dar
antes de Cristo. Provavelmente foi mais tempo do que isso, mas o que a gente consegue ter certeza do exercício profético dele são esses 5 anos aí, tá? Não menciona os reis, mas provavelmente já foi bem próximo ao período do povo ser levado para o exílio, tá certo? Então ele vai exortar o povo ao arrependimento, voltando-se humildemente para o Senhor. Joia? Então vamos lá. Amós, 760 a 755 a.C., né? O reino de Judá era Uzias, ou seja, Amós ele vai ser contemporâneo de Isaías, por exemplo, tá? E aí ele vai falar sobre a iminência do juízo divino sobre Israel e sobre as nações que estavam ao redor. Depois você vai ter Obadias, mais ou menos no ano 585 a.C., tá? Não menciona rei nenhum, mas vai falar sobre a ira de Deus contra Edom. Quem é Edom aí? Vocês lembram de Esaú, irmão de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tinha um irmão que era filho de Isaac, chamado Esaú, tá? Esaú ele vai dar origem a um grande povo. Ele vai para outra região e ele vai ter filhos, né? E esses filhos aí vai ser a região de Edom, né? E dos moradores do Monte Seir, depois vai gerar essa nação chamada Edom, tá? Então Edom é a descendência de Esaú. E eles se alegram quando o povo é levado cativo. Então isso vai trazer tristeza ao coração de Deus, que é como se fosse um irmão, um primo, se alegrando com a desgraça do outro. E aí Deus vai revelar a sua ira para com Edom, tá? Depois você vai ter o profeta Jonas, mais ou menos no ano 760 a.C., vai profetizar no Reino do Norte, reinado de Jeroboão II, tá? Já perto do Reino do Norte ser destruído. E vai demonstrar a misericórdia divina pela pregação através do arrependimento, né? O livro do profeta Jonas tem uma característica muito especial. Jonas é um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É um personagem que traz características e similaridades ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Que características são essas de Jonas? Ele é mandado para outra terra, onde reina a impiedade e o pecado. Jesus também foi mandado. Ele foi mandado para esta terra, onde o pecado e a impiedade reinam, tá? Lá, ele pregou a possibilidade de arrependimento e de conversão, que foi o que Jesus fez, e de salvação pela misericórdia de Deus. Então, guarda características com o profeta Jonas. Outra característica, o próprio Jesus vai falar isso, né, que é o sinal, o povo veria nele o sinal do profeta Jonas, é porque Jonas foi engolido aí pelo grande peixe, e ele ficou 3 dias e 3 noites, da mesma forma que nosso Senhor Jesus foi ao sepulcro, ao inferno, né? Você vê Jonas comparar o ventre do peixe como se ele tivesse um inferno, de uma forma metafórica, e Jesus foi ao inferno, tomou a chave do inferno e da morte, voltou, nos trazendo a liberdade e a possibilidade da misericórdia de Deus nos alcançar. Então, foi isso. Tem essas figuras e representações de Jonas. Depois você tem Miqueias, entre 735 e 710 a.C., né? Vai pregar ali para os reis de Judá, Jotão, Acais e o rei Ezequias, ok? E vai advertir a nação sobre a queda de Jerusalém e Samaria como juízo de Deus, profecia que veio a se cumprir. Eu falei para vocês que Israel vai ser destruída e Judá vai ser levada cativa para a Babilônia. Depois você tem o livro do profeta Naum, cerca de 630 a 620 a.C., os reis de Judá e do norte não são mencionados por Naum, e vai anunciar a iminente destruição da ímpia cidade de Nínive. Olha só, primeiro Deus dá a misericórdia para Nínive. Nínive continua nos seus pecados e o juízo de Deus vem. Voltou aí? Deu uma travada, foi? Fernando, voltou? Aqui tá normal, pastor. Beleza, deu uma travada para mim. Vou voltar aqui, tá? Então, você vai ter, primeiro, lá em Jonas, Deus distribuindo essa misericórdia para o povo de Nínive, e depois você tem Naum, Deus informando o juízo sobre Nínive.
É muito bom a gente parar para prestar atenção nisso, irmãos, porque a gente está acostumado muito a falar sobre a misericórdia de Deus, né? E Deus é misericordioso, longânimo, compassivo. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Ele está de braços abertos para não receber. Mas há um momento em que o juízo do Senhor também vai se manifestar sobre todos os povos. Ontem eu estava ouvindo Sara, a gente fez um culto doméstico, online, com a família de Sara, uns em Natal, outros em Recife, a gente aqui em Brasília, não sei se tinha alguém no Rio de Janeiro, não me lembro agora. E aí a gente fez esse culto doméstico online com as famílias, e Sara que pregou, e ela estava falando daquele texto, se não me engano, de Filipenses ou Efésios, que diz que todo joelho se dobrará, né? E ela dizendo, olha, todo joelho se dobrará, mas você vai ter uma distinção entre dois tipos de pessoas. Aqueles que estão se dobrando por amor, louvor, gratidão, adoração, reconhecendo que Cristo é o Senhor da sua vida e tendo na vida aceitado isso de bom grado, com alegria, e aqueles que estão ali forçosamente, tendo que reconhecer a soberania e o controle de Cristo, né? Então, todo mundo vai dobrar os joelhos. Você escolhe em qual desses dois grupos você vai ficar. O juízo de Deus certamente virá sobre nós. Tem um monte de crente aí desesperado com o coronavírus, que é o fim do mundo, uns dizendo que já são as pragas do apocalipse e tal. Não tem nada disso, viu, irmãos? Me desculpe, a palavra que eu tenho sobre isso é assim, o negócio está ruim, vai piorar, a Bíblia não diz que vai melhorar, Deus vai ter misericórdia do seu povo, ele vai estendendo as mãos sobre nós de uma forma misericordiosa, mas a Bíblia chama isso que nós estamos vivendo de princípios das dores. Agora nós temos uma esperança maravilhosa, tá? É que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é quando o negócio vai ficar mais pesado ainda, mas muito mais pesado. A Bíblia diz que é um tempo de angústia ao qual o mundo nunca houve, o qual nunca houve antes no mundo, né? Deus vai nos livrar da ira da condenação futura. Mas esse período, que a gente chama de princípio das dores, também é um período difícil, que a gente ouve falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, a não ser que você não esteja vivendo no mesmo mundo que eu estou vivendo, tá? Então, chega um momento em que o juízo de Deus, ele vai ser derramado, tá? Tem gente que fala, Deus demora a cumprir, Deus não sei o quê, ou até quando eu ficar velho é que eu vou... A gente tem que ter cuidado, irmãos, que amanhã, como o louvor diz, pode ser muito tarde, tá? Deus tem nos dado, nesse momento, nessa dispensação, uma misericórdia infinita e absurda, absoluta sobre as nossas vidas, em que nós podemos nos arrependendo dos nossos pecados, confessando a Cristo como Salvador, ter a esperança verdadeira de vida eterna com Deus. Entretanto, se não houver arrependimento, ou se nós nos arrependemos e voltamos ao pecado, nos arrependemos e voltamos ao pecado, brincando com Deus, o momento do juízo do Senhor certamente virá, tá certo? Então, faça de tudo para fugir disso, né? Faça o que o escritor aos Hebreus nos aconselha, né? Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não está vivendo uma vida de santidade, tenha muito cuidado, porque você está brincando com fogo, é como se fosse uma roleta russa, porque você não sabe quando Jesus vai voltar, ou quando Jesus vai voltar especificamente para você, né? A minha avó costumava dizer que todos nós estamos na fila para partirmos dessa terra. Não sabemos quando isso vai acontecer. Olha aí, ó. Quem sou eu, viu? Nós não sabemos quando isso vai acontecer, tá? Eu sou mais jovem do que alguns irmãos que estão aqui na nossa live, mas eu não sei se o Senhor vai me chamar primeiro, ou vai chamar primeiro algum dos irmãos para si, ou se ele vai nos levar conjuntamente para o céu. Então, nós temos que, enquanto houver vida, nós devemos buscar uma vida de santidade, de arrependimento, tá? A gente tá, irmãos, flexibilizando demais as coisas, essa coisa que a gente nunca imaginou que crente estaria fazendo, vivendo, vestindo, usando, ouvindo, cantando, tocando, assistindo, que a gente nunca imaginou, lendo, que a gente nunca imaginou na vida, está acontecendo nos dias de hoje, tá certo? Estamos vivendo um tempo de depravação total da humanidade, é isso que a gente vê, destruição, guerra, tudo que não presta, falta de amor, falta de caridade, tá? Mas nós vemos, o problema não é isso acontecer lá fora, porque a gente sabe que isso acontece lá fora, porque quem tem Jesus, né, o próprio Cristo disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Então, nossos frutos devem ser de misericórdia, né? O fruto do Espírito, paz, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão, temperança, e por aí vai, o fruto do Espírito.
é aquilo que se espera de nós. Entretanto, né, nós temos visto dentro das igrejas uma total falta de compromisso, achando que Jesus não está vendo, ou não está voltando, ou não está se importando. Não sei o que é que o povo está pensando, mas é até duro para falar aqui publicamente na internet, não sei se já está esvaziando a sala aí, talvez, né? Mas você tem, nesse contexto, pessoas que, por motivos diversos, não estão vivendo em santidade. Eu vou repetir que os profetas menores são um alerta para os nossos dias, em que nós temos que continuar aguardando a promessa do Messias, não a primeira vinda, mas a volta de Cristo, e segundo, que nós temos que viver em santidade, porque o juízo de Deus, ele é certo. A gente perde a noção. Isaías vai dizer que o trono do Senhor, segura essa aí, em nome de Jesus, é duas coisas: equidade e justiça, tá certo? A gente lembra que Jesus é amoroso, tem não, e o amor de Deus, e a igreja tem que ser amorosa, e tem mesmo, tá certo? Isso é bíblico e tal, mas a gente não pode colocar, diante desse contexto de amor e misericórdia e benevolência de Deus, um contexto em que nós brincamos com a salvação e a graça que recebemos por um preço de morte e de sangue, tá certo? Se eu tivesse a capacidade, eu não tenho, de entregar o meu filho para alguém que eu reputo ser bom, pelo pastor Aparício, por exemplo, né? Se eu tivesse essa capacidade, acho que não tenho, né? Ainda que eu tivesse essa capacidade, ou eu não teria capacidade de entregar por alguém que eu reputo ser mal, certo? Não teria, com certeza, a capacidade de entregar a vida do meu filho por alguém que é mal. Foi isso que Deus fez por nós. Recebendo essa graça de Deus, como diria o pastor Célio, essa expressão não é minha, é dele, né? Pisar novamente no sangue de Jesus, dizendo, não, vou viver do jeito que eu quero, vou buscar o que eu quero, vou andar do jeito que eu quero. Isso é um escárnio diante de Deus. Imagine você entregando seu filho por alguém e essa pessoa voltando a fazer tudo aquilo que traria morte a ela novamente. O sacrifício do seu filho, em tese, não seria válido, né? Não seria em vão, ou não alcançaria, se fosse somente uma pessoa, aquela pessoa, tá certo? Só um pouquinho aqui que eu estou tentando conectar. Vamos lá, vamos continuar na sequência dos profetas. Depois de Naum, você vai ter Abacuque, em que Deus fala que vai ajudar o remanescente fiel a compreender os caminhos de Deus no tocante à sua nação pecaminosa e à iminência do juízo divino, né? Aí Abacuque é um aprendizado enorme, né? Abacuque, se não me engano, significa abraço de fogo, né? Então era Deus falando que ia cuidar desse remanescente e ajudá-lo a compreender o caminho do Senhor. Boa parte, irmão, dessas profecias, principalmente de Sofonias para baixo agora, a gente vai ter uma característica muito forte de aspectos do milênio, tá? Pastor, o que é milênio, pelo amor de Jesus? Né? Vamos lá, nós dividimos, nós protestantes, pentecostais, a gente gosta de dizer que nós somos dispensacionalistas, tá? A gente divide, a gente pensa, organiza a Bíblia, na verdade, né? A Bíblia não apresenta essas dispensações com nomes, mas para estudar a gente divide em dispensações, né? Adão e Eva, dispensação da inocência, né? Aí lá até Noé, depois da queda até Noé, você vai ter do governo humano, e por aí você vai ter várias dispensações. Por último, você teve a dispensação da lei, a lei de Moisés. Hoje nós vivemos a dispensação, que era quando aconteceu toda essa questão no Antigo Testamento. Depois dos profetas menores que a gente está falando. Depois você vai ter a dispensação da graça, que começa na cruz de Cristo e nos alcança até hoje. Mas quando a igreja for arrebatada, nós cremos que vai ter mais uma dispensação, que é da grande tribulação, que Deus vai tratar especificamente os gentios e Israel, mas a igreja vai ter sido arrebatada. Depois desse período, você vai ter outra dispensação em que Cristo vai reinar, literalmente, um período de 1000 anos aqui na Terra. Esse período é chamado de milênio. Então, alguns desses profetas vai mostrar Jesus como o rei, que subjuga as nações, que vence, que traz a paz, que traz a restauração do povo de Israel. E os judeus, quando Jesus veio, esperavam que Jesus viesse, esse rei guerreiro, vitorioso, restaurador, né? Mas a primeira vinda de Jesus estava muito claro pelos próprios profetas que primeiro ele viria para fazer a reconciliação do homem com Deus, um ministério de paz, de reconciliação, e depois ele virá para reinar, tá? Então, você tem características explícitas aí do milênio. Depois você vai ter Sofonias,
em que Deus vai estar advertindo Judá e Jerusalém sobre o juízo de Deus, ali já próximo do exílio da Babilônia, mais ou menos juntamente com o profeta Jeremias. E aí você vai ter os 3 profetas que ministraram do Senhor após, quando o povo volta do cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Ageu, ele vai exortar o povo para que eles voltem a reconstruir o templo, tá? Então, Ageu, Deus usa, olha, vocês têm que voltar a reconstruir o templo do Senhor, o lugar da adoração, tá aí, tá destruído, vocês têm que construir de novo, cuide da casa do Senhor, certo? Já Zacarias, Deus primeiro vai exortar o trabalho a restaurar, mas Zacarias vai ser usado por Deus para fortalecer os judeus sobre a esperança do Messias, tá bom? Por fim, mais ou menos uns 100 anos, 150 anos depois, você vai ter o profeta Malaquias, que vai confrontar os sacerdotes e o povo para arrependimento dos pecados, né? O pessoal tinha largado de mão de servir o Senhor, é um retrato da nossa geração também, as pessoas não têm mais compromisso com Deus, então Malaquias vai chamar a atenção a essa necessidade de compromisso com Deus. E também, Deus, por fim, vai continuar revelando e deixando acesa a esperança do Messias que viria, tá? E aí lá no finalzinho de Malaquias você vai ver que Deus faria raiar sobre nós o sol da justiça, né? Trazendo a cura em suas asas. E é uma profecia que obviamente aponta para Cristo, que é o sol da justiça de Deus, que traz luz novamente para o mundo, que tem um ministério de cura, de restauração, de reconciliação. Irmãos, a gente podia falar horas e horas e horas, né? E outros irmãos, sobre cada um desses livros. Mas eu quero deixar um pouco esse resumo para cada um aqui, chamando a atenção de vocês, para estarem se dedicando à leitura dos profetas menores, tá certo? A autoridade deles não é menor, a importância deles não é menor, a espiritualidade deles não é menor. Pelo contrário, nós temos coisas extremamente atuais para a nossa geração. Nós temos que continuar com a esperança do Messias viva no nosso coração, com o entendimento que a santidade é essencial, tá? Senão ninguém verá o Senhor. Eu quero terminar, eu não sei nem que horas são já, Jesus, misericórdia. Já passou de 1 hora aqui, Fernando? Deixa eu consultar aqui meu... Ainda não, pastor. Não? Porque aqui no celular tá apagado. Tem um tempinho ainda? Falta 3 minutos. Quanto é, Edinho? Amém. 3 minutos. 3 minutos. Então dá tempo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, especificamente, para o livro do profeta Oséias, tá certo? Oséias tem um sinal muito claro, obviamente era dirigido ali para Israel, né, para o reino de Israel e de Judá. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Pastor, que negócio é esse? Misericórdia. Olha, lembre que era diferente de hoje. O profeta não somente entregava a mensagem, escrevia a mensagem, ou mandava alguém escrever a mensagem, ele também era uma representação e vivia a própria mensagem, né? Isaías, por exemplo, nós vemos ele encarnar a mensagem, né, que ele tinha que ministrar, sai nu pela cidade há alguns anos. Eu falei de Ezequiel, que ficou tantos dias deitado de um lado, depois tantos dias deitado do outro, representando o cerco que ocorreria sobre Jerusalém, tá? Mas Oséias, Deus tem isso muito impactante. Oséias vai trazer uma revelação profunda do amor de Deus para conosco. Ao dizer que Deus faz uma comparação de Israel e Judá com uma jovem que ele conheceu, se namorou, se apaixonou, casou, deu tudo de bom e do melhor. E, de repente, ela o deixou, o traiu. E traiu com todas as pessoas, reiteradamente, mesmo ele perdoando, traiu. Oséias vai acontecer justamente isso, né? Deus manda ele casar com Gomer, que era uma prostituta, ter filhos com ela. Ele tira aquela mulher da prostituição, cuida dela, dá do bom do melhor, trata ela como Deus manda tratar, como uma mulher honrada, faz tudo por ela, e ela volta para a prostituição. E ele vai lá de novo. Faz tudo de novo por ela. É uma representação, obviamente, de Israel nesse tempo, que continuava se prostituindo diante de outros deuses, de outras nações, né? Abandonando o amor de Deus, rejeitando o amor de Deus, se comportando de uma maneira inadequada diante daquele que queria o seu melhor, né? Até que Deus a entrega para juízo, né? Ali dos assírios e babilônicos. Isso chegou a acontecer, né? Deus entregou para juízo. É um retrato dos nossos dias, meus amados irmãos. Temos alguns pastores aqui na nossa transmissão, mas é um retrato dos nossos dias, porque as pessoas, como eu estava falando, estão brincando
achando que o Senhor somente é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. Mas o Senhor também é justiça. Então, se nós agimos com infidelidade para com Deus, assim como Gomer para com Oséias, chegará um momento também em que nós seremos, vamos pagar o preço pela nossa reiterada obstinação em negar a Jesus, a não viver uma vida de santidade. Alguns falam, olha, pastor, mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça, somente crê em Jesus, e obviamente o justo viverá pela fé. Nós alcançamos a salvação pela graça. Eu não tenho mérito, nada do que eu faça pode me salvar. Mas nós entendemos, à luz das Escrituras, que aquele que verdadeiramente conhece a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, começa no seu interior a ter uma mudança. Temos dias bons, dias maus, dias que a gente tem nossas dificuldades, cada um tem suas dificuldades, mas no nosso coração tem que estar acesa a chama que busca essa santificação para com o Senhor, né? Então, se eu me prostituo, eu não me prostituo mais, porque se eu me prostituir, eu não me prostituo mais, porque eu estou buscando fazer aquilo que é o padrão de Deus para a minha vida, reconhecendo o que Ele fez por mim e alcançando perdão pelos pecados e a transformação que só o Espírito Santo faz. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não estamos mais ouvindo uma voz que diz, olha, isso é pecado, cuidado com isso, olha aí, não vai por aí não, é porque nós não estamos dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus. E temos que lembrar, nós temos que lembrar que Ele nos salvou pela graça, e pela fé nós vamos entrar no céu, mas com a vida de santidade, nos padrões daquilo que Deus tem para a sua igreja. É essencial, porque no céu, conforme o cantor cristão fala, né, da harpa cristã fala, no céu não entra pecado. Amém? Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós temos, enquanto estamos vivos, todas as chances do mundo para abraçarmos a Cristo. Pedirmos a ele que nos mude, transforme o nosso caráter, nos dê uma vida de santidade, para que um dia nós possamos encontrá-lo face a face, tal como ele é. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que nos acompanharam aí durante esses 3 meses. Estamos encerrando o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. E quarta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos começando com o Evangelho do Reino, o Evangelho de Mateus. Tá certo? Vai ser uma bênção. E quem puder nos acompanhar e convidar outras pessoas para estarem conosco, desde já eu já agradeço. Eri Carlos, um cheiro enorme aí a todos os irmãos, tá certo? Nesse momento nós vamos orar. Quero convidar a Esther Sá para estar fazendo essa oração, para que o Senhor possa nos despertar a busca da santidade e da comunhão com Ele, e renovar no nosso coração a esperança da volta de Jesus. Porque se nós vivermos entendendo que Jesus não vai voltar, se nós esperarmos no Senhor, conforme Paulo vai dizer, somente nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos uma vida eterna para viver com Cristo. E esse tempo que a gente passa aqui, 70, 80, 90 anos, 100, não é nada comparado a uma vida eterna com Cristo Jesus. Então, vamos buscar a santidade e manter acesa a chama de que Jesus vai voltar. Porque crente que espera Jesus não anda de qualquer jeito. Quero fazer alusão aqui, o Edi Carlos nos lembrou muito bem, falei logo cedo, hoje é o aniversário do nosso querido irmão Anderson, que está conosco aqui na live. Irmão Anderson, que Deus te abençoe, tá? Vou pedir para a Esther fazer essa oração, logo mais o Dinho vai estar orando pelo Anderson, pelos outros pedidos de oração e encerrando o culto. Primeiro, irmã Esther, no nome de Jesus. Cadê você, minha filha? A paz do Senhor de novo. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente pela palavra, porque tu és bom e tem capacitado o pastor Raoni para que ele possa ensinar a gente a aprender mais da tua palavra. E neste momento nós queremos te pedir que o Senhor venha abençoar essas tantas vidas que precisam de ti, precisam estar com o coração aberto para que elas possam entender que é necessário ter a santidade, que é necessário tentar se parecer mais com Cristo, e nós só conseguimos buscar isso com muita oração, conhecimento da tua palavra. Então, ajuda essas pessoas que precisam, que elas possam ter em mente que o Senhor Jesus é o Pai eterno das nossas vidas, e que elas consigam cumprir esse propósito que nós temos aqui na Terra, que é te servir, que é te
te adorar, quer te amar e estar em santidade. Então, as ajuda, que o Senhor possa as abençoar. Em nome de Jesus, amém. Pastor, microfone. Microfone, pastor. Por favor, pastor. Pai, senhor Jorge, tudo bem aí? Amém, glória a Deus. Vou pedir para o pastor Jorgito, Ninho, se você me dá licença, eu vou pedir para o pastor Jorgito fazer a oração aí pelo Anderson, né? Amigão aí nosso. Também orar pelos pedidos. E já encerrando, e o Dinho fala aí o nosso lema. Vai lá, Jorge. Amém. Amado Deus e bom Pai, nós somos gratos pela vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, do irmão Anderson. Homem, Senhor, que tem procurado seguir segundo a vontade de Deus, os seus propósitos, Senhor da glória. Não importando as suas lutas, ó Senhor, meu Deus, e batalhas que tem enfrentado. Mas tem se mantido firme, Senhor, meu Deus, alimentado pelos seus irmãos em Cristo, que tem os arrodeados. E a comunhão tem sido plena sobre a sua vida. Que os anos de vida possam somar sobre ele, Senhor, meu Deus, a experiência, Senhor, meu Deus, de Abraão, a experiência de Isaac, de Jacó. Que as experiências bíblicas, ó Pai querido santo, seja para eles como testemunhos vivos. E que ele possa ter as suas experiências, ó Senhor da glória, vencidas em cada dia. Que ele não desista, Senhor, meu Deus, jamais. E que ele sempre avance, Senhor, meu Deus, anos e anos de vida. Assim como toda a igreja, Senhor, meu Deus, plantada na terra, que tem se baseado nas Sagradas Escrituras, ó Senhor, e vivido segundo a sua vontade. Deus Santo, nós oramos, ó Senhor, agradecidos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, se assim tu puder nos ouvir, Senhor da glória, diante da nossa condição, diante de ti. Abençoa o irmão Anderson, Senhor, a sua casa, os seus filhos, ó Pai amado e filhas, a sua esposa, Senhor da glória. Dai a ele, Senhor da glória, o seu cajado em suas mãos e abençoa em todas as formas, ó Senhor. Em o nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, assim eu oro, agradecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Já estou passando para o Dinho, só quero lembrar os irmãos que no sábado nós estaremos passando o vídeo do pastor Eliezer, que é a nossa escola bíblica dominical, mas desde já convidar todos que quiserem participar da sala online, lá juntamente com a nossa igreja sede, estão convidados. Domingo, o pastor Aparício Duarte Pereira Filho, ex-Covid-19, estará ministrando a palavra do Senhor sobre família, tá certo? Vai ser uma bênção. Domingo à tarde nós estaremos também aqui com o nosso culto. Vou até fazer uma enquete com os irmãos para ver qual é o melhor horário aí para os irmãos de acompanhar o culto. Está dando mais gente na quarta-feira do que no culto de domingo, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz, agradeço aí todos que estão conosco, que estão acompanhando. Que Deus os abençoe de maneira rica. E vamos junto aí, quarta-feira a gente já começa com o Evangelho de Mateus, vamos estudar o Novo Testamento, é lindo, é emocionante, né? Quem não leu o Novo Testamento e não chorou, está na hora de chorar, que é lindo demais. Irmão Edson Roberto, qual é o nosso lema? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Amém. Pastor Jorge, nos abençoe aí. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra. E que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Jorginho. Saudade.